Olá, tudo bem? Eu queria falar um versículo e depois falar um pouquinho sobre ele. Esse versículo a gente encontra no Levíticos, capítulo 17, versículo 11, falando assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Esse versículo, muitos cristãos missionários falando que esse versículo mesmo que fala que por causa derramou a sangue do Yeshua, então nós estamos salvos e nossos pecados são salvos. Só que eu quero explicar a ponto de vista judaica. Vou começar no início. Em hebraico, o que a gente traduz sacrifício é korban. E quando eu falo korban, essa palavra não existe em português. Sacrifício não é a tradução de korban. Korban vem da palavra aproximar, não é de sacrificar. E grande diferença, porque no judaísmo, o mais perto que eu vou chegar, vou falar essa palavra korban, seria oferenda. Mas também não é a tradução correta. Porque korban vem da palavra lekarev, leitkarev. Significa aproximar, ou ser perto. E esse negócio é muito importante, porque nunca e jamais na história judaica, na lei judaica, que os sacrifícios, as oferendas, perdoaram os pecados do povo. E isso eu estou falando, lendo a Torá, o que está escrito na Torá. Primeira coisa, vamos começar nesse versículo. Claro que se você ler só esse versículo, você vai achar, uau, como que ele está falando isso? Mas se você vai falar Levítico 17, versículo 10 e versículo 12, você vai entender que é uma história totalmente diferente. Por exemplo, eu vou citar: e qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, porém a minha face extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Esse versículo, eles falam apenas da proibição do povo judeu não comer sangue. Por quê? A alma do animal está dentro do sangue. E quando você vai sacrificar, vai oferecer o animal para ser queimado no altar, você tem que queimar junto com o sangue. Porque a alma do animal que sendo queimada. É grande importante. Agora, eu vou citar algumas fontes para provar bem o nosso assunto. Por exemplo, se uma pessoa é pobre, ele não tem como trazer um cordeiro, um boi, nem um pombinho, que também era oferenda no templo. E o que ele vai fazer? Não vai ser perdoado nunca? Então, no Levítico 5, versículo 11 a 13, fala justamente desse caso. Porém, se em sua mão não houver recursos para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efá, que é a quantidade de alguma coisa, de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe pôr em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. Entrará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial,
e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas, ele será perdoado. Ao restante será do sacerdote como oferta de alimentos. Aqui dá para ver claramente que não precisa sangue. E não a ideia do sangue, ou sacrifício de sangue, para ser perdoado. Mas eu vou falar mais uma coisa. Não tem nenhuma necessidade para sacrifício de sangue, ou para sacrifício nenhum no judaísmo, para ser perdoado os pecados. Até que o Maimônides, nas leis de chuvá, arrependimentos e retorno, não fala nada de sacrifícios. Não fala nada de oferendas. Ao contrário, ele fala de arrepender, falar altamente sobre o pecado e nunca mais fazer esse pecado. Isso faz o pecado sumir. E essa faz você perdoado. O pecado jamais existiria. Aonde que eu trago isso? No nosso Testamento, no nosso Torá. No Números 5, 6 a 7. Está falando isso. Diz ao filho de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, ele acrescentará a sua quinta parte e dará aquele contra quem se fez culpado. Esse trecho fala de alguém que roubou, ou fez alguma coisa mal, bateu em alguém, ele confessa o pecado e paga ou devolve o que ele roubou. Onde está escrito sacrifício aqui para ser perdoado? Por exemplo, no Números 16, nós encontramos a história do Pinchas. O Pinchas é uma história muito interessante, porque ele era filho neto de Aaron, ele cometeu um ato no meio do povo que matou o príncipe de uma tribo de Shimon, que fez um pecado na frente do povo inteiro. Aí o que aconteceu? Por causa desse pecado que o príncipe e o tribo comentaram, começou a pegar uma praga. E que Moisés mandou Aaron fazer? É muito simples. Ele tomou Aaron como Moisés tinha falado, essa no Números 16, 47 a 48, e ocorreu ao meio da congregação, e eis que já a prega havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os montes e os vivos, e acessou a praga. Acendeu incenso. Acendeu incenso, correu no meio do povo, e acabou a praga. Algum sacrifício? O que o rei Davi fala nos Salmos? Por exemplo, Salmos 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmos 51, 16 a 16. Que ele fez justamente no momento que ele supostamente pecou com a Batseba. Pois não desejas sacrifícios, senão os deria. Tu não deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantando e o coração quebrantando. E o contrito não desprezarás, ó Deus. O rei Davi fala isso plenamente. Agora, no Crônicos, a gente lê também isso. No Crônicos 2, capítulo 7, versículo 14.
esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma coisa importante entender: Deus não precisa de sacrifícios, nem a gente. A forma que a pessoa compromete, a pessoa age, confessa os pecados, retorna do caminho, do mau caminho e nunca mais faz o pecado, a única coisa que Deus faz. Agora, o que a gente faz hoje? Nós não temos oferendas. O que nós vamos fazer? Então, no Osea 14, versículo 2, a gente pode ler isso. Tomei convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. E oferecemos como novilhos dos sacrifícios dos nossos lábios. O melhor sacrifício é confessar. A melhor forma de você retornar a Deus, se Ele perdoa os pecados, e confessar os pecados que você fez e nunca mais repeti-los. E, por exemplo, tem inúmeros exemplos. Por exemplo, em Jonas 3, versículo 10, que ele foi para Nínive, uma cidade que nem de judeus, na Assíria, perto da Babilônia, que era o inimigo de Israel. Ele viajou até lá e pregou, falou, em 40 dias Deus vai destruir Nínive, a grande cidade. E todas as pessoas lá, o rei e tudo, fizeram, arrependeremos os pecados e voltando aos maus caminhos. E está escrito assim: e Deus via as obras deles como se converterem do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado ele faria, e não o fez. É muito simples. Deus não precisa de oferendas. Até ele fala assim, no Malaquias, ele faz essa pergunta. Malaquias 6, versículos 6 a 8. Com quem me apresentei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me aí diante dele com holocausto, com bezerro de um ano? Agradar-se o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito para minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, o homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti, senão que pratica a justiça e amasse e anda-se humildemente com teu Deus. É muito simples. Essa é uma profeta, fala isso plenamente. Antes disso, quero também citar Oséias 6, versículo 6, tá? Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mais provas? Tem. Por exemplo, o rei mais sábio, o homem mais sábio que existia, Salomão, ele fala assim, no Provérbios: pela misericórdia e verdade, equidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Provérbios 16, versículo 6. Provérbio 21, versículo 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. Provérbio 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas tem, não falta. No judaísmo, a gente nunca precisamos de sacrifícios. O sacrifício, o conceito de sacrifício, de oferenda,
era para aproximar Deus, não é para perdoar os pecados. E lembra muito bem, Deus não quer os nossos sacrifícios, nossas oferendas. Ele quer nosso retorno, Ele quer nosso arrependimento e Ele quer o nosso conhecimento que Ele é um e não haverá mais alguém acima dele. Obrigado. Então, mais uma coisa. Algumas pastores falaram comigo, não, mas Jesus morreu na cruz, ele foi sacrificado como sacrifício de Páscoa, de Pesach, e nossos pecados foram perdoados. Vou explicar uma coisa. No judaísmo, sacrifício de Pesach nunca e jamais foi para perdoação de pecados. Aliás, sacrifício de Pesach foi feito para matar a idolatria. Foi feito para destruir a idolatria. Não foi para perdoar o pecado. Não é escrito isso em nenhum lugar na Bíblia. Em nenhum lugar. E também, como pode ser um sacrifício humano? Tem uma coisa que Deus detesta, é sacrifícios humanos. Uma coisa que derrama sangue do outro vai perdoar nossos pecados. E outra coisa, tem que ser acima do altar, não acima da cruz. Então, como fica esse negócio de sacrifício de Pesach, que também tem que ser comido inteiro? É o cordeiro, não o ser humano. Obrigado.